Fala pessoal, aula de História, professora Julie, tudo bem? Então pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar dos antecedentes da Segunda Guerra Mundial. Nós vamos entender um pouquinho do que levou a este conflito estar acontecendo, ok? Então para a gente iniciar o nosso conteúdo, nós precisamos entender da seguinte forma: o mundo estava dividido, digamos assim. De um lado nós vamos ter aquelas ditaduras totalitárias que a gente já estudou anteriormente, fascismo, nazismo, e de outro lado nós vamos ter um grupo de potências que estavam tentando que não acontecesse essa guerra, certo? Por que eles estavam tentando? Porque eles acabavam de sair de um conflito. Então era diferente de 1914, porque em 1914 eles queriam um conflito. Agora eles não queriam este conflito, porque eles acabaram de sair de um, estavam tentando reerguer a sua economia, certo? Olha que trágico, né, pessoal? Calcula-se que cerca de 70 milhões de pessoas tenham perdido a vida dentro da Segunda Guerra Mundial. Foram muitas mortes. Dentro da Segunda Guerra, as pessoas, pelo tamanho do poder de destruição, elas já imaginavam que essa guerra acabaria, que destruiria ali com o mundo, certo? Então, para a gente entender um pouquinho, a gente vai falar de dois antecedentes dentro da aula de hoje. O primeiro é a respeito do Japão, e o segundo que nós vamos falar é a respeito da Guerra Civil Espanhola, certo? Então assim, pessoal, inicialmente por que falar do Japão? Porque dentro da Segunda Guerra Mundial nós vamos ter uma aliança entre três países, que a gente vai chamar esses três países de eixo, tá? Nós temos o Japão, nós vamos ter a Alemanha e nós vamos ter a Itália, certo? Esses países eles tinham algumas características em comum. De um lado nós vamos ter esses países cada vez mais expansionistas, e de outro lado um governo ali forte, autoritário. Então esses governos, eles com essas características em comum, eles acabam se reunindo, se unindo ali, fazendo esse pacto que a gente chama de eixo, tá? Então falando um pouquinho ali do Japão, observem ali, gente. Nós temos um imperador chamado Meiji, e esse imperador ele faz uma mudança dentro do Japão. É muito importante a gente entender um pouquinho sobre o Meiji, porque ele vai tirar o Japão de uma condição de país, digamos, visto com olhos de país ruim, de país não desenvolvido, e vai trazer o Japão com uma condição de realmente um país grande, uma potência, tá? Porque dentro desse império, dentro dessa era Meiji, ele começa a fazer várias anexações, ele começa a mudar algumas características dentro do Japão, certo? E essas anexações fazem com que o Japão se desenvolva e se transforme em cada vez mais um grande país. Por exemplo, ali, gente, em 1879, então nós temos ali a incorporação das ilhas próximas a Taiwan. Em seguida ele vai em direção da Coreia. Ali quando ele tenta incorporar a Coreia, nós temos um conflito com a China que nós chamamos de Guerra Sino-Japonesa. Essa Guerra Sino-Japonesa vai de 1894 até 1895, certo? Essa Guerra Sino-Japonesa, o objetivo não era somente a Coreia, também era vários outros territórios. O Japão acaba ganhando a guerra, a China cede vários territórios, porém a Coreia acaba ficando independente. Só que ela fica independente por um curto período de tempo, certo? Então a guerra sino-japonesa é por causa desse interesse expansionista que o Japão já começa a demonstrar. Notem vocês que o interesse expansionista já é anterior à Primeira Guerra Mundial. Ele estava se fortalecendo. Lembrando, gente, Primeira Guerra Mundial, ela vai lá de 1914 a 1918 e a Segunda de 1939 a 1945, ok? Então observem ali, né, gente, Guerra Sino-Japonesa, precisamos lembrar, interesse expansionista do Japão. O Japão vence essa guerra, anexa territórios chineses, porém não a Coreia, certo? Essa ideia ali de pegar território cada vez mais acaba atiçando os interesses de um outro grande gigante. Esse outro grande gigante é a Rússia, certo? A Rússia, com o pretexto ali de proteção da Manchúria e também da Coreia, ela acaba indo para esses territórios para fazer a sua proteção, ok? Porém, os japoneses não gostam dessa tentativa ali da Rússia e eles acabam declarando uma guerra contra a Rússia, certo? Que é a guerra russo-japonesa. Essa guerra vai de 1904 até 1905 ali. Observem que se vocês notarem a data, essa guerra vai condizer com um episódio muito famoso de dentro ali das revoluções que acontecem na Rússia, dos momentos que antecedem a Revolução de 1917.
1905 é a data do ano que nós temos o Domingo Sangrento. E o Domingo Sangrento, um dos motivos dele é pelos maus tratos à população, pela fome, pela miséria. E essa miséria também tinha a ver com a Guerra Russo-Japonesa, porque a Guerra Russo-Japonesa faz com que a Rússia fique cada vez pior, porque ela estava envolvida num conflito gastando cada vez mais as riquezas do país, certo? Essa Guerra Russo-Japonesa, gente, então a gente pode falar que é um dos motivos que levam ali a Rússia ao Domingo Sangrento, certo? Então, assim, gente, com a vitória do Japão, ele vai fazer anexação de alguns territórios. Coreia, partes da Manchúria, Península de Liaodong, parte do sul da ilha de Sakhalin. E ele vai cada vez mais aumentando esse interesse expansionista, tá? Com a crise de 1929, que a gente também já estudou, gente, o Japão começa a enfrentar alguns problemas. Por quê? 2 pontos importantes. Primeiro, os Estados Unidos, ele acaba barrando, pessoal, alguns comércios ali, principalmente com uma lei que a gente chama de Lei Smoot-Hawley, que foi feita pelo Hoover, que era o presidente da época, e essa lei, ela acabava barrando o comércio internacional. Como o Japão ele dependia desse comércio internacional, ali ele começa a dar uma enfraquecida. Além disso, gente, as nações, o segundo motivo, elas acabam tentando barrar ali o Japão, porque ele estava se expandindo, então eles tentam começar a fazer alguns programas para barrar a expansão japonesa, certo? Quando começa a acontecer essas crises, os militares de dentro do Japão, eles começam a cada vez mais argumentar que eles precisavam de um controle maior para que o Japão ele saísse dessa crise econômica que ele estava enfrentando. Então a ala militarista começa a se fortalecer, certo? Uma das provas disso é que em 1933 o Japão sai da Liga das Nações. E o Japão ele começa a se aproximar de países que tinham as mesmas ideais deles ali, certo? Então nós vamos ter o que? A aproximação do Japão dos regimes totalitários de dentro da Europa. Quando nós temos essa aproximação do Japão, desses regimes, nós temos a formação do eixo. O eixo Roma, Berlim, Tóquio, tá? Esse eixo é um dos lados combatentes da Segunda Guerra Mundial, certo, galera? Então o eixo, ele vai assinar também um pacto chamado Pacto Anti-Komitê. Esse pacto foi assinado no dia 25 de novembro de 1936 e o principal objetivo desse pacto era impedir que o comunismo se espalhasse pelo mundo. Então a gente volta a ter ali o comunismo como o malvadão, né, o inimigo da nação. Por quê, gente? Roma, Berlim e Tóquio, cada um deles tinha uma preocupação ali. Tóquio, por que ela era contra o comunismo? Não era necessariamente contra o comunismo, ela era contra a Rússia, porque a Rússia tinha se metido ali nos objetivos dela, certo? De expansão. Então, a Itália vai se unir ao Pacto Anti-Komitê em 1937, e em 1940, esse pacto que era anterior ali de impedir o avanço do comunismo, ele vai se tornar o Pacto Tripartite, ou o Eixo, né? Que é um dos lados da Segunda Guerra Mundial. Em resposta à formação do eixo, pessoal, a Inglaterra e a França vão formar os aliados. Então nós já temos os 2 núcleos centrais de guerra, tá? De um lado, então, nós temos o eixo e do outro lado nós temos os aliados, beleza? Inicialmente do conflito ali, anteriormente, a Rússia era neutra, a União Soviética era neutra, tá? Ela não escolhe um lado. Depois a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso, que vai ter até a formação de uns pactos ali. O legal, pessoal, é que esse nome eixo, ele é colocado em circulação pelo próprio Mussolini. Desde ali, então, da década de 30, ele falava do eixo Roma-Berlim, né, que era aquele acordo ali que ele tinha com a Alemanha. E depois vira Roma, Berlim e Tóquio, né? Inclusive, o Mussolini, ele falava que o grupo, ele era uma nova espiral de forças que decidiria o rumo da história. Se a gente for analisar, ele não estava errado, né? Porque esse grupo, ele acaba mudando realmente o rumo da história. Agora imaginem vocês, né? Nós não estamos acostumados com o conflito. Nós não vivemos uma grande guerra. Talvez agora a gente esteja vivendo uma guerra contra um vírus, né? Mas naquela época eles viviam uma guerra contra potências, né? Então, quando você fala de guerra, você fala de arrasar a terra, você fala de destruição em massa.
a nossa geração, de forma geral, ela ainda não viveu esse impacto nas suas vidas. Obviamente que nós temos países que se encontram em conflitos, mas o Brasil, nossa geração ainda não viveu o impacto que é uma guerra em suas vidas. Outro fator importante para a gente entender a Segunda Guerra Mundial é a respeito da Guerra Civil Espanhola. Então, o primeiro ponto importante para a gente entender a Guerra Civil Espanhola é que a Guerra Civil ela vai servir por quê? Por que ela vai ser importante para a Segunda Guerra Mundial? Porque é dentro da Guerra Civil Espanhola que as potências daquela época, os regimes totalitários, eles vão testar seus armamentos, eles vão testar suas táticas de guerra, tá bom? Esse quadro que vocês têm ali embaixo na legenda ele fala assim, Guernica, famoso quadro do pintor modernista Pablo Picasso, feito em homenagem aos que perderam na cidade do mesmo nome o bombardeio, né, que perderam sua vida. Esse quadro, gente, ele faz referência ao ataque de Guernica. O que acontece nesse ataque? Foi dentro da Guerra Civil Espanhola e ele foi um ataque que destrói a cidade e essa cidade eles consideram um ataque a inocentes, tá? É meio bizarro, mas dentro da guerra nós temos algumas coisas que não podem acontecer. Uma delas é ataque a civis, tá? A guerra nós fazemos ataques a militares, não ataques a civis. E o ataque de Guernica foi a inocentes, né, a civis. Então é um quadro que se tornou muito famoso e é um quadro que retrata a bárbara que foi essa guerra civil, tá? Vamos entender um pouquinho a respeito da guerra civil. Primeiro ponto importante, nós temos de um lado nacionalistas e do outro lado republicanos. Tá, prof, o que são nacionalistas e o que são republicanos? Nacionalistas a gente pode falar que são aquelas pessoas que eles eram mais aproximados da ideologia do fascismo, dos regimes totalitários, tá? Republicanos são as pessoas que assumiram o poder e essas pessoas eram mais aproximadas com o regime socialista. Então, por isso, republicanos, porque eles estavam no poder, certo? E nacionalistas porque, nós vamos defender a nação, que era aquele ideal lá de nacionalismo do Mussolini, do Hitler, dos regimes totalitários, ok? Então, assim, gente, em 1931, a República foi proclamada dentro da Espanha, tá? Depois de uma série de crises econômicas que a Espanha estava vivendo. E lembrem-se que anteriormente, se vocês voltarem lá atrás, vocês vão lembrar que a Espanha era uma grande potência, só que isso acaba não durando durante muito tempo e ela acaba tendo várias crises dentro dela. Então, em 1931, nós temos a proclamação ali da República dentro da Espanha, tá? Tava, digamos, estável, né? Não tinha tantos conflitos. Porém, gente, com a ascensão dos regimes totalitários, começa a circular dentro da Espanha algumas histórias desses regimes lá da Europa, das perseguições que estavam acontecendo com o fascismo e com o comunismo, com o nazismo. Então eles começam a escutar essas histórias, né? Então, principalmente do Hitler, o que ele estava fazendo com os comunistas, e essas histórias começam a fazer com que a população ali se sinta tentada, digamos assim, certo? Então, assim, de 1933 a 36, a gente vai ter a formação ali de frentes, tá? De um lado, então, nós temos a Frente Popular, que são os socialistas e anarquistas, que eles diziam que iam derrotar o fascismo. Do outro lado, nós temos os conservadores, que se chamavam de Frente Nacionalista, tá? Esses conservadores, eles eram inspirados no fascismo, nos ideais de nacionalismo, lá dos regimes totalitários. Em 1936, a Frente Popular ela vai vencer as eleições, tá? E o negócio começa a ficar cada vez mais radical. Um dos partidos radicais dessa Frente Popular era o POUM, tá? Que é o Partido Obreiro de Unificação Marxista. E ele começa a liderar várias ações terroristas, várias ações violentas. Ele chama a população para fazer essas ações, tá? Inclusive, gente, dentro da internet tem vários quadros, se vocês quiserem ver, várias fotos que retratam esse período. Nós temos de um lado o terror vermelho, que é imposto ali pela Frente Popular, e do outro lado o terror branco, que é imposto pela Frente Nacionalista, tá? Para vocês terem uma noção, a Frente Popular, eles atacavam a cleros, eles atacavam a Igreja Católica. Então, assim, o clero católico, ele foi bem atacado pelos grupos radicais. Para vocês terem uma noção, durante o verão ali de 1936, antes do início da guerra, calcula-se que cerca de 6.800 cleros católicos foram executados.
Então era uma coisa assim bizarra, né? Tanto de um lado quanto do outro, porque a frente nacionalista eles também atacavam, eles atacavam aquelas pessoas que eles consideraram que eram opositores da Espanha. Então nós temos de um lado e do outro ações violentas. Então assim, gente, os nacionalistas, quando eles viram que estava ali a Frente Popular atacando, eles se juntam ao exército. E essa união com o exército era para derrubar o novo governo, eles não aceitavam o governo, certo? Então esse movimento de união com o exército vai começar em 17 de julho de 1936. E eles, dentro dessa data, nós falamos que começa ali a Guerra Civil. Esse tiozão lindão ali da foto que vocês podem observar, a gente chama ele de Francisco Franco. O Francisco Franco, ele é um dos líderes dos nacionalistas e a história mostra que ele foi um dos responsáveis pela vitória da Guerra Civil Espanhola pelos nacionalistas. Inclusive, com o final da Guerra Civil Espanhola, é o Franco que vai se tornar um dos líderes e ele se torna um ditador dentro da Espanha, tá? O Francisco Franco ele vai governar até a sua morte em 1975. Mais ou menos calcula-se que cerca de 50 mil mortos para cada lado, tá? Ali da Frente Popular e da Frente Nacionalista. Esses regimes a gente chama de totalitário porque eles não se importavam com a democracia, eles não se importavam com a população, eles se importavam com seus ideais, com aquilo que eles achavam que era correto, tá? Então, ponto importante, está acontecendo a Guerra Civil. O que isso tem a ver com a Segunda Guerra Mundial? Mussolini, Hitler e Stalin, eles acharam ali na Espanha um campo de batalha bacaninha para mostrar o seu poder, então eles começam a articular ataques. Observem ali, nazistas enviaram 10 mil soldados. Esses soldados, alguns deles ali, mais de metade, eram da Legião de Condor. O que era a Legião de Condor? Era digamos, um experimento do Hitler, onde ele faria ataque terrestre e aéreo. Então ele queria ver se isso daria uma grande destruição em massa ali, então ele manda essas pessoas para fazer um teste. Inclusive o Hitler achava que no final ali da Guerra Civil a Espanha ia se juntar ali ao eixo, né? Os italianos enviaram de 40 a 50 mil soldados, tanques, aviões, artilharia. Portugueses, irlandeses, britânicos também ajudaram, certo? Lembrando que os nazistas, os italianos, todos eles ajudaram a frente nacionalista. Já a União Soviética, eles ajudam o lado republicano. Então eles enviaram 1000 aviões, 900 tanques, 300 carros, 1550 peças de artilharia. Porém, eles não enviam soldados, e quando eles não enviam soldados, a frente republicana fica mais fraca, certo? Algumas brigadas internacionais, que eram pessoas soviéticas, forças soviéticas de vários cantos do mundo, eles acabam também enviando pessoas ali para ajudar. Porém, o lado republicano fica mais fraco do que o lado nacionalista, certo? Então, qual que era a estratégia dos nacionalistas? Qual que foi o caminho para a vitória? Eles capturaram o litoral. Eles queriam, né, capturar o litoral para cercar Madrid. Começam a fazer esse plano. Investiram contra a Catalunha. E no dia 28 de março de 1939, Madrid cede, encerrando o conflito, certo? Quando encerra-se o conflito, então nós vamos ter o Franco se tornando o novo líder e ele vai governar de forma autoritária, vai governar como um ditador até sua morte em 75, tá? Como a prof disse antes, a vitória ela vai se dar ao quê? Vai se dever às estratégias do Franco. Obviamente que nós temos ali também a ideia de um governo que foi apoiado por grandes potências, mas o Franco ele era um ótimo estrategista e devido a essa estratégia dele ele acaba conseguindo a vitória. Então os nacionalistas saem vitoriosos. O eixo em 1940 ele convida a Espanha a entrar, porém a Espanha se recusa. Estava tentando se reerguer já dos conflitos que estavam acontecendo ali dentro. Então, para a gente finalizar, gente, por que a guerra é importante? Porque dentro da Guerra Civil Espanhola, as forças que vão ser importantes dentro da Segunda Guerra Mundial testam seus brinquedinhos ali, certo? Abraço, pessoal, até a próxima!